Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 5 dias do mês de novembro de 2018. Quero pedir o vereador Edmar para fazer a oração para a gente. Vamos rezar no Pai Nosso, pedindo a proteção do nosso Senhor Jesus, que venha derramar bênção sobre todos nós aqui hoje, nessa noite, que nos dê humildade, sinceridade e muita união a todos nós. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedir licença a quem não comunga a fé católica, para a gente estar saudando a nossa mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai. Cadeirinha ruim. O trem não anda nem. Ruim demais, cadeira. Ruim demais. Assim, né? Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 40ª sessão ordinária. Ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 19 horas, em sua sede, situada na Praça Justo Magalhães, sob a presidência da senhora Joana d'Arco de Godoy, que foi secretariada pelos edis Ronildo de Oliveira e Adalberto da Silva e Souza, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Composta a mesa, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Edmar Ferreira do Carmo, Joaquim Fernandes dos Santos, José Eurípides Alves, Jurandir Rezende Machado, Marlene Alves Lopes Pinto, Noeto Santiago da Silva e o Emerson Werley Vieira. Verificando o quórum legal, a senhora presidente pediu ao vereador José Eurípides que fizesse a oração, após deu início a presente sessão. Começando com a abertura do expediente, a senhora presidente determinou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior. Posteriormente, foi colocado em discussão e em votação, sendo aprovado. No momento da presidência, a senhora presidente justificou a falta do edil Lauro, após suspendeu a sessão por 5 minutos, para que a vereadora Marlene e o edil Jurandir discutissem sobre o projeto de lei legislativo 002/2018. Em seguida, deu início à ordem do dia. Nesse momento, a senhora presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente e Obras, Serviços Públicos e Urbanos, sobre o projeto de lei número 049/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados fora da área urbana e da outras providências. Após os pareceres foram colocados em discussão, em votação, sendo aprovados. Nesse momento foi feita a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Obras,
Serviços Públicos e Urbanismo sobre o projeto de lei número 002/2018, de autoria da vereadora Marlene, que altera a nomenclatura que menciona no loteamento sobre Francisco Ricardo. Em discussão, a vereadora Marlene diz que esse projeto é lícito, pois nesse setor as ruas não têm nomes e são classificadas como PO1, PO2 e assim sucessivamente. E escolheu 2 pessoas da nossa cidade para homenageá-las. Em votação, o edil Jurandir votou contra todos os pareceres. Posteriormente, foram aprovados. Não havendo mais matérias a serem tratadas, a senhora presidente passou a palavra a quem quisessem fazer uso. Em seguida, o edil Emerson fala de alguns problemas que têm acontecido em relação a indicações que são feitas na Câmara, como, por exemplo, a indicação feita para adquirir o transporte para os alunos que realizaram o Enem. Explicou que jamais usou disso para denegrir nenhum colega de trabalho, pois foi um pedido feito também pelo prefeito Milton para ser documentado. Após a senhora presidente, passou a palavra ao advogado Dr. Isidoro Tavares Rosa, onde fez o uso da tribuna do povo, o qual apresentou a defesa técnica ao balanço geral de 2006, do ex-prefeito municipal Dr. Sebastião Vieira Rosa. Posteriormente, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão. Determinou ao primeiro secretário que lavrasse este, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas autoridades competentes. Esta ata está em discussão. Votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada. A diretora lá da escola Olímpio Sampaio pediu para eu passar esse convite aqui para todos os edis. Convite de Feira de Ciências. Articulando saberes e construindo ideias da Escola Municipal Olímpio Sampaio, região do Abacaxi, será realizada dia 9/11 de 2018. Aqui está um pouquinho errado, mas é só cortar aí. Às 17 horas. Então, estão todos convidados para a Feira de Ciência lá da Escola Municipal Olímpio Sampaio, dia 9/11 de 2018, a partir das 17 horas. Oi? Ah, tá. Deixa bem para o final, antes do uso da palavra, e você passa. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia sobre o projeto de decreto legislativo número 011/2018, sobre o balanço geral de 2006. Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Economia. Parecer ao balanço geral 2006. Primeiro relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do processo número 06792/2018, orindo do Tribunal de Contas do município, que versa sobre o balanço geral 2006 do município de Pontalina, cujo gestor era o ex-prefeito Sebastião Vieira Rosa. A obrigatoriedade de se submeter o presente processo ao crítico da Câmara Municipal e decorrente dos artigos 31 da Constituição Federal, que dispõe que a fiscalização
do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. O processo descrito acima foi apresentado em plenário e, em continuidade ao processo legislativo, foi encaminhada a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Economia para análise e emissão do parecer nos termos do artigo 73, inciso 13, do regime interno da Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás. Em atendimento ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, e contrário, o ex-prefeito Sebastião Vieira Rosa foi citado, intimado pessoalmente para apresentar defesa, o qual assim fez. Recebido o processo pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, foi indignada como relator o vereador senhor Edmar Ferreira do Carmo. Analisando o processo em questão, verifica-se que o TCM Goiás emitiu parecer prévio pela rejeição das contas do Balanço Geral 2006, sobre o fundamento de existir irregularidades, as quais serão detalhadas em momento oportuno. É o relatório, passo à opinião. Segundo, do voto do relator. Inicialmente, verifico que foi atuado o processo de prestação de contas junto ao TCM Goiás, sendo que o referido órgão de contas oportunizou a ampla defesa e contraditório ao gestor Sebastião Vieira Rosa, que apresentou respostas às diligências e apresentou os recursos cabíveis, bem anexou novos documentos para sanar as supostas irregularidades apresentadas pelo órgão estadual de fiscalização. Desta feita, verifica-se que o processo instaurado pelo TCM Goiás está em conformidade com o disposto no número do artigo 5º da Carta da República. Verifico, contudo, que o gestor Sebastião Vieira Rosa apresentou as devidas justificativas, defesas, recursos e documentos, Entretanto, o Tribunal de Contas do município entendeu que ainda persistirem irregularidades, emitindo parecer prévio pela rejeição do Balanço Geral de 2006. Apresenta comissão permanente, no uso de suas atribuições legais, procurou se inteirar do assunto relacionado ao processo em apreciação para que emitisse parecer com imparcialidade, legalidade, igualdade e justiça, com o fim de buscar o melhor entendimento. Esta comissão, com auxílio da assessoria contábil e da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Pontalina, que prestaram diversos esclarecimentos sobre a irregularidade apontadas pelo TCM Goiás para manter a rejeição das contas em questão. Analisando ponto a ponto do parecer prévio, o qual rejeitou as contas e as defesas apresentadas pelo gestor, é possível verificar no item 1, alegam divergências no totalização entre receita e despesa do balanço final de dezembro de 2006 do Poder Executivo, da Câmara Municipal e Fundeb, e qual as falhas nos balancetes financeiros do meio magnético não foram corrigidas para efetuarem com vericidade o levantamento. Entretanto, em defesa, é possível verificar que as respectivas demonstrações
contábeis foram devidamente corrigidas, porém não autorizado o reenvio em meio magnético, atualmente devidamente juntado através de documentos. No item 2, versam sobre os levantamentos do demonstrativo de dívida flutuante referente ao anexo 17. Foram apontados saldos negativos, mas alegado pela defesa que devidamente enviados após correção em não analisado pelo tribunal. Quanto ao item 3, alegam que não foi realizado juntada das despesas regularizadas no exercício e das que continuam inscritas na dívida ativa. Porém, em defesa foi juntado documentos que comprovam a regularidade das demonstrações contábeis e, em especial, o desbloqueio automático desses valores pelas instituições financeiras, haja vista que foi feito equivocamente. Quanto ao item 4 e 8, ambos alegaram divergências no balanço patrimonial, resto a pagar e depósito. Porém, conforme documentos anexos, a defesa afirma ser possível verificar que foi corrigido, entretanto, não analisado pelo tribunal. No item 7, é alegado pelo tribunal que há um valor inscrito na dívida ativa no município no valor de R$ 180.518,89, sem a dívida contabilização na receita orçamentária. Porém, em defesa foi alegado que não houve a contabilização por essa dívida não ter sido recebida. Assim, não entrando dentro do exercício de 2006, portanto, as demonstrações contábeis estão adequadas. No item 9, o tribunal alega existir uma inscrição em restos a pagar no exercício de 2006. Em defesa, alegou-se que este restante foi efetuado no exercício seguinte, no ano de 2007, o qual o município ainda era de responsabilidade do gestor Sebastião Vieira Rosa. E a natureza desses débitos eram relativos à folha de pagamento, a qual é permitido em lei ser repassado até o 5º dia útil do mês subsequente, demonstrado através de documentos. Em análise detalhada, é possível afirmar que todas as regularidades apontadas pelo TCM Goiás para rejeitar o balanço geral de 2006 foram divergências sanadas e devidamente comprovadas através de documentos anexados na defesa, porém não analisados pelo tribunal em fase de recurso ordinário e posteriormente a esta Casa de Lei. Assim, é o posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios manifestamente equivocado, pois, no caso em comento, é possível em análise verificar que as irregularidades foram sanadas e comprovadas através de documentos hábeis, não existindo motivos para rejeição. Além do mais seguindo municípios, mais seguindo minuciosamente os preceitos da lei orçamentária do Tribunal de Contas do município, em seu artigo 12, o qual esmiuça a taxa os motivos que legaliza a rejeição conforme se segue.
O artigo 12. As contas de rejeição serão consideradas regulares quanto expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos documentos demonstrativos contábeis, a legalidade e legitimidade e a economia dos atos do responsável. Artigo 2º. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal, ou ainda a prática de auto ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que não seja de natureza grave ou que não represente injustificando dano ao erário. Terceiro, irregulares quando comprovados quaisquer das seguintes ocorrências: a. Omissão no dever de prestar contas, observado o disposto no artigo 17 da lei. B. Prática de auto de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico. C. Infração a ato regulamentar, em especial de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. D. Injustificado dano ao erário decorrente ao ato ilegítimo ou antieconômico. E. Desfalque, desvio e dinheiro, bens ou valores públicos. O tribunal poderá considerar irregulares as contas no caso de descumprimento de determinação de que o responsável tenha sido comunicado em processo de tomada ou prestação de conta. É permitido afirmar que não há fundamentos jurídicos que embasem o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Não foi indicado em nenhum momento qualquer hipótese elencada no artigo supracitado. Desta forma, é forçoso admitir que elas não ocorreram todas as divergências apontadas nos itens foram meras irregularidades e devidamente sanadas. Entretanto, não apreciadas corretamente pelo tribunal. Deste modo, é injusto que o ex-prefeito seja prejudicado pelo equívoco do Tribunal de Contas e pela precariedade do seu julgamento, ao deixar de verificar documentos de sua importância em sua defesa. Assim, entendo que a manifestação do DCM deve ser desconsiderada pela Câmara Municipal, tendo em vista que todas as irregularidades apontadas foram devidamente sanadas através de documentos hábeis, afastando deste modo qualquer dúvida ou ilegalidade. Diante do exposto, por tudo mais que consta dos autos, este relator não acompanha o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios e opina pela aprovação do Balanço Geral 2006, tendo em vista que as irregularidades apontadas pelo órgão de fiscalização estadual foram sanadas definitivamente. Voto da comissão.
Apresento o voto do vereador relator. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no dia 5 de novembro de 2018 e, após discutida a matéria, emite o parecer pela aprovação do Balanço Geral 2006 nos termos do voto do relator. Assim, segue o parecer e o projeto de resolução que aprova o balanço geral relativo ao exercício 2006 da Prefeitura Municipal de Pontalina para discussão e apreciação do plenário dos termos regimentais. Sala da Comissão da Câmara Municipal de Pontalina, aos 5 dias do mês de novembro do ano 2006. Relator, presidente Ronilton de Oliveira. Relator Edmar Ferreira do Carmo. Membro Marlene Alves Lopes Pinto. Precisa não? Este parecer está em discussão. Em votação única. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Fica distribuído para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia os balanços gerais dos anos de 2007 e 2008. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 051/2018, de autoria do Poder Executivo. Regulariza a área pública, autoriza o desmembramento e regularização fundiária de imóveis no setor aeroporto. Projeto de lei número 051/2018, de 5 de novembro de 2018. Desafeta a área pública municipal, autoriza desmembramento e regularização fundiária de imóveis no setor aeroporto e dá outras providências. Este projeto fica distribuído às comissões competentes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 049/2018, de autoria do Poder Executivo. Parcelamento do solo de imóveis, chácaras de lazer. Votação final. Processo 049/2018, projeto de lei. Poder Executivo dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis localizados fora da área urbana da cidade de Pontalina para a formação de chácaras de lazer e dá outras providências. Este projeto está em discussão. Em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 002/2018, de autoria da vereadora Marlene Lopes. Altera nomenclatura de ruas no loteamento do setor Francisco Ricardo. Votação final. Processo número 002/2018. Interessado Marlene Alves Lopes Pinto. Assunto: altera a nomenclatura das ruas que nem menciona no loteamento setor Francisco Ricardo e dá outras providências. Este projeto está em discussão. Em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado.
Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 035/2018 dos vereadores que subassinam. Indicação 035/2018. Excelentíssima senhora Joana D'Arco de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Pontalina, nesta. Senhora presidente, os vereadores que subassinam, vem através desse, se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que veja junto ao órgão competente para que faça sinalizações, tachões borrachudo e faixa de pedestre na Avenida Rui Barbosa, em frente à Agência Bancária Caixa Econômica Federal e à Agência Lotérica, pois há um fluxo intenso de veículos e pedestres nessa localidade. Melhores esclarecimentos serão feitos pelos autores em plenário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 5 dias do mês de novembro do ano 2018. Todos os vereadores assinaram. Esta indicação está em discussão. Quer discutir? Vereador Jurandir. Boa noite a todos aqui presentes, público presente. Dona Joanas, eu estou pedindo isso aqui e pedi para que todos os vereadores assinassem, porque eu acho que todos passam ali, está vendo o fluxo de gente que tem ali entre a minha caixa e a loteria. É muito grande. Eu acho que assim, o mais rápido possível, se o prefeito pudesse fazer esse tachão, essa faixa de pedestre, seria ótimo. Eu acho que já tem até um pedido de uma rotatória ali que o Ronildo pediu, parece que foi feito dia 6 de agosto, ou o tachão, ou então até essa faixa, a rotatória. Se fizer um dos dois é o suficiente, não precisa fazer os dois, né? Mas que eu acho que teria que tomar uma providência muito séria ali, porque está perto de acontecer um acidente ali. O fluxo é muito grande. Hoje, eu estive lá na Caixa hoje, já estava olhando gente atravessando para um lado e outro, e um perigo danado. Eu acho que tem muitas pessoas de idade e é perigoso mesmo. Então, assim, eu acho que é uma indicação que não é minha. Essa indicação eu acho que são de todos nós, eu acho que é do povo de Pontalina, está necessitando daquilo ali. Obrigado. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Pois não. Só me concede uma questão de ordem. Estou vendo encerrada a pauta aqui. Eu não vi, pensei até que estivesse na pauta alguma indicação nesse sentido, mas como não tem, gostaria de pedir que fosse colocado em votação uma moção de pesares à família do seu Osair Moreira Nunes, que faleceu esta semana, né? Que fosse encaminhado pela Câmara uma moção de pesares à família dele. Certo. Esta moção está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada. Vereadora Marlene. Eu já havia pedido, né? Mas aí, eu acho que o Zé Eurípides, mas o Noedes estava ali discutindo alguma coisa que eu queria fazer no começo, né? Essa moção de pesar para a família. Até já passei os dados para a Eliane, mas aí, se você não importar, então, eu queria entrar com você, ou se todos... Porque eu já queria fazer uma também para a diretoria do Lar dos Idosos, que ele era o nosso tesoureiro lá da diretoria. Então, eu queria estar fazendo essa moção de pesar também para a diretoria do Lar dos Idosos. Eu falei para ela se eu fazia antes, mas aí eu vi que você estava conversando. Mas aí, se não importar, eu queria entrar com você. Esta moção está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada. Não havendo mais matérias a serem tratadas, deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso. Quer falar? Acho que ninguém quer, né?
Já que nenhum dos edis desejam mais usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a presença de todos.